Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, e com proteção e auxílio dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, com a prece inicial, Elisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, seguindo os comentários da nossa irmã Franciele e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar esse conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, vamos nos acalmando, para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga e protetora. Senhor Jesus, ajuda em mais essa incursão em direção à experiência do amor, fazendo-nos compreender a necessidade urgente do conhecimento, da Tua luz, da Tua paz em todos os ambientes, notadamente os mais íntimos, que é o nosso lar, nossos próximos, que tanto precisam de nós e às vezes tanto a eles negligenciamos, Senhor. Possamos trazer a virtude, Pai, essa virtude que para nos colocarmos no lugar do outro, que é a indulgência. Aos amigos espirituais responsáveis pelo trabalho da nossa querida Cavile, pedimos, como sempre, a orientação do trabalho e a paz para que a nossa reflexão do Evangelho seja conduzida da melhor forma possível. Pedimos autorização, em nome de Deus, para darmos por iniciado mais um Evangelho no lar virtual de hoje. Que assim seja. A leitura do capítulo 167, na oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todas as matizes nos variados cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão como ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas,
tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhes às orações, modifica-lhes a vontade todos os dias, alijando-lhes do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis, no item 4, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orades, diz ele, não vos ponhais em evidências, antes orai, em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orares, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento. Contrário à caridade, orai, enfim, com humildade, como o publicano e não como orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. No capítulo 10, no 7 e 8. E no 16, fala mais alguma coisa referente ao nosso capítulo de hoje. Se eu não entender o que significa as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem as suas próprias línguas responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizes. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. No 17 também, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos, de sorte que as línguas estranhas são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis. Com a oração, uma conversa com Deus, eu tenho comigo sempre, uma conversa com o nosso Pai Maior. E pedimos o que queremos, às vezes, e recebemos sim, mas o que realmente nós necessitamos. Pois o nosso Pai sabe que cada um de nós precisa. Por isso, nossas preces têm que vir do coração, mas sempre com o desejo de receber as bênçãos e também aqueles para que nos dedicamos. Se a gente faz de coração, se a gente deseja o bem, com certeza a gente vai ser atendido. Nossas preces serão atendidas sempre. Pois bem, esse é um excelente capítulo na oração. Ele nos leva a refletir, orar
é a mais profunda expressão de religiosidade da alma, que estabelece a religação com a fonte original de tudo que existe, que é Deus, como todos nós sabemos. A oração é tão necessária à alma quanto a alimentação do corpo. Sem praticá-la, o espírito se estiola, se resseca, tomba inane nos braços cruéis do desespero e da angústia. Mas se exercitarmos constantemente, ela nos revitaliza, supera as nossas aflições, as nossas dificuldades, tanto externas como as internas. Então, orar, temos que ter isso como objetivo, porque o orar é transcender a realidade humana, penetrando em dimensões além da nossa compreensão. Toda vez que nos colocamos em estado de oração, abre canais ainda misteriosos para a gente que nós ainda não compreendemos, e isso ao nosso entendimento como humano, e que nos liga diretamente com as fontes primordiais da vida. Pois bem, é pela oração que o homem recebe de Deus o auxílio indispensável, a santificação das tarefas. Por isso, meus irmãos, nos esforcemos, porque a prece completa no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura de coração. Aquele que apenas se mantivesse em estado de oração ou não estivesse em estado de oração, estaria ameaçado de sucumbir pela paralisia, pela ociosidade. Portanto, a oração ilumina o trabalho, ela santifica a ação, é como um livro de luz na vida da espiritualizada, porque ela cuida dos nossos deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca nós devemos esquecer de fazer, onde está localizado os ensinamentos mais nobres, a fim que possamos orar, recordando o Senhor Jesus com a fé. Então, por isso que cremos no Cristo, Ele veio e nos deu exemplo e passamos a fazê-lo. Ele nos ensinou a orar com o Pai Nosso, mostrou-nos a diferença entre a oração do publicano e do fariseu ao orarem. Todos nós sabemos disso. Enquanto um sobrepunha as suas qualidades se exaltando, o outro humildemente batia no peito, pedindo perdão pelos seus pecados. Continuamos, todos nós, a fazer da oração um rosário de lamentações. Nós não agradecemos pelas graças alcançadas, particularmente de estarmos vivos. Nós temos que orar, agradecer a Deus por isso, para continuarmos a luta da vida, que somos infinitos devedores de Deus. Mas ainda encontramos tempo para meramente cobrar providência em relação dos embates que devemos dar conta, subordinado à sua vontade. Ele está nos dizendo que nós, às vezes, na oração, nós, em vez de executarmos, entregamos a Deus o que é de nossa responsabilidade. Pois bem, estarmos sintonizados com Cristo significa, como Emmanuel nos lembrou, a seguir sem assinar nenhum contrato com nada, a não ser o do coração, ou seja, alegre e silencioso. Que possamos, em oração, alegres e silenciosos, continuar a nossa vida
esperançosa em dias melhores. E que possamos, ou que podemos ser vividos aqui na terra. Tudo isso depende de todos nós e depende de cada um. Gratidão. Então, meus amigos, como devemos orar? O que Jesus espera de nós nas nossas orações? Enquanto esteve entre nós, nos ensinou pelo menos uma oração que podemos fazer com o nosso Deus Pai. Primeiro, na oração do Pai Nosso, santificamos a Deus e reconhecemos o seu nome e o seu poder. Reconhecemos que Ele é o nosso Pai, Pai de todos nós, pois somos todos irmãos. Pai nosso que estais lá no céu, santificado seja o seu nome. Nosso Pai Santo que está lá no céu. Damos glória a Ele e reconhecemos que é Pai de todos nós. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então a nossa intenção de que a terra possa ser também tão elevada como é no céu, mas para que isso aconteça conforme a vontade do nosso Pai. Vejamos que nesta oração não suplicamos a nossa vontade, mas sim que seja feita a vontade do Pai, acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos. Então vejam que o Pai Nosso vai nos conduzindo àquilo que realmente interessa na nossa trajetória de vida. Pedimos também que o pão nosso de cada dia, que esteja sempre conosco, dai-nos hoje e sempre. Porque o pão representa aquilo que precisamos de necessário, a nossa fé, a nossa esperança. Que o Pai possa nos dar hoje e sempre, perdoando as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vejam que condicionamos o perdão de Deus ao nosso perdão. Pedimos perdão a Deus pelas inúmeras faltas que nós fazemos todos os dias contra as suas leis. Dizemos que vamos perdoar aos outros, assim como pedimos perdão de Deus que nos perdoe. Falamos isso muitas e muitas vezes para Deus. E será que nós perdoamos? Será que estamos prontos para perdoar? Assim como Deus nos perdoa por todas as nossas fraquezas? Assim como Jesus nos perdoa todos os dias por nós não seguirmos os seus ensinamentos? Isso é fundamental para a nossa paz. Esquecer o mal que nos fizeram e continuar caminhando na nossa estrada de crescimento. Deixar de lado a mágoa, a raiva, pois tudo isso machuca o coração. Pedimos a Deus para fortalecimento do nosso espírito, fortalecimento dos nossos pensamentos, que nos leva ao perdão, pedindo proteção e força, paz, entendimento, a evolução. Jesus nos ensinou oração, como bem explanou a nossa irmã Franciele, a oração do Pai Nosso, qual se cumpre todas as obrigações para com a lei de Deus. Estamos pedindo em nome de Jesus nas nossas orações ou estamos pedindo de acordo com os nossos desejos, como Emmanuel bem explana no texto? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 9, sobre a ação da prece, diz, a transmissão do pensamento. A prece é uma evocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode pôr objeto um pedido, um agradecimento ou a glorificação. Pode orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Então, de acordo com as nossas orações, de acordo com as nossas qualidades, nossos pensamentos, vamos direcionar para aqueles espíritos que estão em mesmo sintonia. Então, precisamos analisar bem como está sendo as nossas orações. Jesus orientava que na prece procuramos falar pouco e que seja sempre simples,
não viciar nos peditórios, né, porque mais pedimos do que agradecemos. Mas Deus sabe da necessidade de cada um, antes de nós mesmos pedir qualquer coisa. Pela oração, nos comunicamos instantaneamente com os intercessores, com os benfeitores, sempre solícitos e poderosos, que estão sempre nos auxiliando em todos os momentos. Então, a oração está ao alcance de todos, e sem privilégio. Quando temos interesse de ajudar alguém que realmente busca um auxílio, possamos ser também esses intercessores, e também que possamos buscar a renovação para o nosso crescimento espiritual. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 26, no item oração, diz: a vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhes preside o território evolutivo a lhe aperfeiçoar a existência. Então, quando oramos, estamos pedindo esse auxílio para a espiritualidade. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar na nossa reforma íntima, na nossa transformação. Através da prece, pode-se ainda fazer o bem aos semelhantes, porque o espírito que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, atrai as influências dos nossos benfeitores para auxiliar esses nossos irmãos em sofrimento, tanto no plano material como no plano espiritual. E quanto mais evoluímos, menos oramos para nós, mais agradecemos, e sim oramos para o próximo. E que também possamos lembrar daqueles espíritos que sofrem no plano espiritual, muitos esquecidos, né, sem ninguém para orar por eles. E a prece lhe trazem o auxílio para o conforto de suas dores. Com os entendimentos tão explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um que necessita para todas as suas enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Vamos agradecer a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos abençoe e nos fortaleça na nossa luta diária, fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, a nossa aceitação da vida como ela é, a nossa paz interior, que o Pai possa assim abençoar toda a humanidade, que abençoe os animais, as nossas águas, as plantas, o nosso ar do nosso planeta, e nos livre dos males, das doenças. Temos todos um dia de descanso, de paz e tranquilidade. Amanhã é um novo dia, uma nova esperança, um novo começo para todos aqueles que estão se transformando para o bem.